Meus irmãos, eu estou encantado novamente com a história de Abrão. Nós estamos estudando na escola dominical, em Coronel Vivida, o livro de Gênesis. Começamos numa primeira parte falando da criação de Deus, até chegar ao capítulo 12. O pecado que entrou, as ofertas que foram feitas, a Torre de Babel, Noé, a destruição desse mundo através das águas. Mas no capítulo 12 até o capítulo 25, nós temos a história de Abrão. Um homem cheio de fé. E o que me chamou a atenção, estudando o capítulo 12, foi que este homem fez uma grande peregrinação. Lembrando de peregrinação, eu fiquei pensativo a respeito das minhas andanças por aí. Da onde nós viemos com a nossa família, primeiramente no ano de 75, eu tinha 11 meses, nós viemos para Coronel Vivida junto com a minha família. Eu, o mais moço, junto com mais o meu irmão gêmeo, e mais 6 irmãos, no caso 8 no total, mais pai e mãe, 10 pessoas, lá de Concórdia, Santa Catarina. Viemos até Coronel e nos estabelecemos ali. Mas no ano de 1990 eu comecei a trabalhar fora. Tinha então 14 anos. E trabalhava numa material de construção do meu tio. Lá eu fiquei até o ano de 2003, quando Deus, já alguns anos antes disso, havia me chamado para ir para o seminário, para ser pastor. Então eu comecei as minhas andanças, indo para Guarapuava, ainda não mudando de endereço, mas indo todas as semanas, e indo todas as segundas e voltando todas as sextas-feiras, estando em casa, trabalhando com a igreja no final de semana. Finalzinho, então 2003, 2004, 2005, 2006. 2007 fui convidado para ser pastor na igreja presbiteriana Betel, em Guarapuava. E lá, então, nós mudamos. Saímos de Coronel Vivida e fomos, então, para Guarapuava. Chegando em Guarapuava, nós ficamos 3 anos lá, na igreja Betel. Quando eu recebi um convite para ser pastor titular em Medianeira. E eu já disse algumas vezes que nós saímos da geladeira para o forno. Região de Foz do Iguaçu. Presbitérios diferentes. E lá nós ficamos 2 anos. 2 anos em Medianeira, quase Foz do Iguaçu ali, pertinho. Saímos de lá, voltamos para Coronel. 2011, finalzinho, dezembro, já estávamos estabelecidos novamente em Coronel, nem pensávamos que voltaríamos para a nossa cidade natal. E lá nós já estamos há 10 anos, completados agora em dezembro deste ano passado. Eu fiquei pensando nas minhas andanças, mas não apenas de cidade em cidade, mas também de lugar em lugar. As mudanças que nós fizemos quando casamos, íamos morar numa casa alugada, depois em outra casa, depois fizemos a nossa casa, e da nossa casa fomos embora, depois voltamos para a casa da igreja, depois para a minha casa novamente, e tudo isso veio à minha mente, pensando nas peregrinações. Eu queria te perguntar nessa noite, e as suas peregrinações? Por onde você tem andado? Você sempre morou aqui em Chopinzinho? Você já veio para cá porque seus pais já moravam, já nasceu nesse lugar? Ou você veio para cá e aqui mesmo, por onde você andou? Quais foram os lugares que você trabalhou? Quais foram os bairros que você morou? Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre as nossas peregrinações, porque a história de Abrão é uma história de peregrinação. É uma história de um homem que ouviu Deus, confiou em Deus, obedeceu a Deus, e por isso foi muito abençoado. É inevitável as nossas peregrinações.
as nossas andanças por esse mundo. O futuro nós não sabemos. Hoje você pode estar aqui dizendo assim: não sairei de Shoppingzinho, ficarei até o dia da minha partida. Mas amanhã pode ser que as coisas sejam bem diferentes. Pode ser que você tenha uma oferta irrecusável de emprego. Pode ser que alguma coisa aconteça e você precisa mudar de endereço para uma outra cidade, às vezes por conta até mesmo da saúde. Eu lembro de pessoas que tiveram que mudar de cidade, porque tinham muitos problemas com alergias, tinham problemas com asma, e foram para lugares quentes, aonde isso era menos comum. Você sabe o dia de amanhã? Você não sabe. E nem eu não sei. O futuro a gente não sabe, mas uma coisa nós sempre devemos ter: a certeza de que onde passarmos, nós precisamos ser uma bênção. Nessa noite eu quero falar de 3 coisas, que estudando esse texto eu vi de forma bem clara. Na nossa peregrinação, nunca devemos esquecer disso: tenda, altar e culto. Tenda, altar e culto. A partir do verso 6, nós vamos ver que Abraão, por onde passou, e aqui é a segunda vez que Deus fala com ele claramente. No capítulo 14 vai ser a terceira vez. Mas no capítulo 12, Deus fala com ele, dizendo: a terra que eu disse que te mostrarei, é essa que está aos seus pés. Da onde ele tinha vindo? De Ur dos Caldeus, mais ou menos 1.500 quilômetros, longe da onde ele estava agora. Agora ele está em Canaã, ele está na região de Israel. Ele sai de Ur dos Caldeus, indo para o norte, caminhando, porque Deus disse: à medida que você caminha, eu te direi aonde você vai. E na sua peregrinação ele deveria deixar sua parentela, ele deveria deixar a sua terra, terra que ele conhecia, pessoas que ele amava, e ele deveria ir, ouvindo Deus falar com ele. Deus não falava com ele sempre. Nós podemos dizer que se passavam dezenas de, ou melhor, uma dezena de anos até que Deus novamente falasse com ele. E quando ele disse sai, ele saiu. Ele foi para o norte, subindo, foi parar em Padã Arã. Depois ele desceu para o sul, indo na região de Israel. E ali ele chegou. Diz a Bíblia que ele atravessou a terra de Siquém. E nesse tempo os cananeus habitavam naquela terra. O texto antes diz assim que quando eles partiram para a terra de Canaã, ali eles chegaram. Uma verdade desse texto para nós é que um dia nós partimos para uma peregrinação nesse mundo. Mas quem crê, quem tem fé em Jesus, vai chegar no seu destino certo e glorioso, chamado Canaã Celestial. A história de Abraão é uma história muito bonita. É uma história de fé, mas também de erros pelo caminho. Nós sabemos que ele, de fato, tem alguns erros. Antes mesmo de o Senhor o chamar, ele sendo de uma geração daqueles filhos de Deus, das quais os filhos ou os descendentes da serpente, no capítulo 3, iriam ter guerras constantes. Ele era da linhagem dos setitas, de Sete. Ele é chamado no capítulo 14 do hebreu. Quer dizer que ele também era da geração de Éber. E ele então vai caminhando, mas ele também erra. Chegando no Egito, diz o texto que havia fome naquela terra. E ele então vai para o Egito. Imaginamos que ele não deveria ter ido, mesmo que haviam dificuldades ali. Mas ele vai para o Egito, e lá no Egito ele antevê um problema que ia ter. Sarai, sua mulher, era muito bela, muito bonita. E Sarai, então, ia despertar interesse daqueles governantes, e de fato foi.
E ele então fez um combinado, e a gente vai ver lá para frente, que esse combinado foi quando ele saiu de Ur, dos caldeus ainda. Olha, se pedirem para você, se você é casada comigo, diga que eu sou seu irmão. E de fato ele era. Eles eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Ele contou uma meia-verdade, e teve muitas dificuldades. A partir do verso 10, você vai ver essa história. Até o ponto de que Faraó descobre toda aquela artimanha, repreende Abrão e o despede, vai embora, volta para o lugar que é onde você não deveria ter saído, para a terra de Israel. Mas, meus irmãos, como eu falei, é um homem que tem erros, que o Senhor precisou converter os seus caminhos à medida que ele andava. Ele vivia num lugar, em Ur dos Caldeus, muito idólatra. Provavelmente há uma tradução até mesmo para o seu nome, Abrão, pai exaltado, mas também aquele que olha para cima. Provavelmente, alguns historiadores, eles dizem que até mesmo Abraão, ou Abrão, ele adivinhava pelas estrelas. Mas houve um momento que Deus chegou ao encontro desse homem e transformou sua vida. Lembrou que ele era de uma descendência santa e que dele deveria vir um povo santo, e o próprio Jesus. Este homem é um homem que, à medida que anda com Deus, sua fé aumenta. E cada vez que aumenta, mais ele é abençoado. Um homem que nós devemos nos inspirar. Um homem de que 3 religiões nasceram: judeus, muçulmanos e cristãos. Um homem que aprendeu a amar a Deus e a glorificá-lo durante a sua vida. Por quê? Porque onde passava, edificava uma tenda, erigiam um altar e prestavam culto a Deus. É isso que você vai ver aqui. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para um outro lugar, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou, e assim foi durante a sua peregrinação. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que onde você parar, aonde você estiver, aonde sua tenda foi armada, seja uma bênção. O texto diz claramente: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. O que se espera do povo de Deus, meus irmãos? Que seja uma bênção para si mesmos, para as pessoas que estão ao redor. É isso que se espera dos filhos de Deus, que onde param, aonde suas tendas são armadas, ali eles possam ser uma identidade de Deus, uma bênção para aqueles que estiverem ao seu redor. Veja a peregrinação desse homem, quantos quilômetros ele fez, e você vai vendo na história dele, no capítulo 14, 13, 14, você vai ver que quando ele voltou do Egito para Israel, ali o Senhor disse: tu não vai parar num lugar, tu vai percorrer a terra do norte para o sul, do leste para o oeste, você não vai parar. Percorre toda a terra, porque essa terra eu dei para você. Então, constantemente, este homem saía de um lugar para o outro, com nada mais, nada menos que, diz o capítulo 14, que ele tinha 318 homens preparados para a guerra. E haviam outros homens na casa dele. Muitas pessoas iam nascendo na sua casa, mas também ele ia comprando escravos. Ao passo que ele, depois de comprá-los, trabalhavam para Abraão. E também era uma vez, gostava de trabalhar para ele. Haviam pastores na sua casa, fora mulheres e crianças. Eu imagino que nós vamos ter aí nessas peregrinações, começando com o número de 200,
aumentando, quando já no capítulo 14, 1.500 pessoas, não era pouca gente, eram muitas tendas. Eles precisavam de pastos. Abrão era um homem riquíssimo, tinha muitos rebanhos. No capítulo 13 há uma briga entre os pastores de Ló com Abrão, porque não havia mais pasto, eram muitos rebanhos. Mas este homem, por onde passava, ele fazia uma coisa, armava a sua tenda. Mas para que ele fosse uma bênção, aonde ele passava, ele precisava crer. Eu falei agora há pouco para vocês que essa é uma necessidade absoluta de todo aquele que conhece a Deus. Crer, ter fé. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Você crê mesmo? Há fé no seu coração a tal ponto de Deus poder falar para você assim: olha, eu não vou te dar explicações. Eu simplesmente estou aparecendo para você. Eu sei que os deuses do teu pai não são verdadeiros deuses, mas eu sou o Deus verdadeiro, o Deus maravilhoso. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai. Imagine Abraão, mas deixar tudo. Mas meus parentes, mas tá tudo bem aqui. Não, esse homem sai, ele vai. É um homem de fé. E você? Quando é deparado com as escrituras que Deus pede para você, para ser diferente desse mundo, para ir contra a correnteza, você diz o que no seu coração? Você diz, eu vou obedecer? Ou você diz, mas Deus, é muito difícil o que você está me pedindo. É muito complicado. Eu acho que não vai dar. Para que ele fosse uma bênção, ele precisava crer. Para que você seja uma bênção, você precisa crer. Você precisa conhecer a Deus, de fato, de verdade, não de brincadeira. Você precisa obedecer Ele, obedecer sua voz. Vai, eu vou. Fica, eu fico. Olha para as Escrituras, vou fazer o que ela diz. Mas esse mundo diz totalmente contrário. O que importa para mim é o que Deus diz. Ele precisava se converter. Como eu falei antes, de pagão, de adorador de outros deuses, Abrão agora cultua o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que o apareceu para ele. E Abraão conseguiu que toda a sua casa também tivesse essa fé, porque eles o seguiram. E até Ló, que a gente vai ver que Deus diz, deixa a tua parentela, o Ló grudou nele, o seu sobrinho. E porque grudou nele, foi abençoado. Teve muitos rebanhos, ficou riquíssimo. E só quando deixou Abrão, que ele foi para as campinas do Jordão, para as regiões de Sodoma e Gomorra, que este homem se dá mal, quando sai de perto de Abrão. Vocês já viram como é uma pessoa assim? Quem está perto é abençoado. Quem chega ao seu redor ganha com isso. A esposa crente, o marido é abençoado. Os filhos, o filho que agora crê, toda a família ganha com isso. A empresa que tem homens e mulheres crentes trabalhando, ela é abençoada. E assim por diante, meus irmãos. Abraão conseguiu que toda a sua casa fosse com ele, tivesse a mesma fé. Você está aqui há quanto tempo? Nessa cidade, peregrinando por aí. Você está aqui há quanto tempo nessa igreja? E a minha pergunta para você, e você, armando sua tenda aqui, nessa igreja, você tem sido uma bênção? As pessoas conseguem olhar para você e dizer, olha o fulano de tal, a ciclana, a irmã, o irmão, pensa uma bênção que eles são para a nossa igreja. Mas por que são uma bênção? Porque decidiram que iriam ouvir a Deus, sem desobedecer. Porque decidiram que iriam se converter dos seus maus caminhos, dos seus deuses,
iriam seguir o Senhor e a sua voz, iriam buscá-lo, porque aonde armassem a sua tenda, ali seriam uma bênção para si e para todos. Eu queria deixar essa pergunta para você nessa noite. Você entra por aquelas portas? Eu posso, né? Não sou pastor da igreja. Depois vocês ficam bravos comigo, não tem problema. Mas você quando entra por essas portas, senta ali no banco, lustrou o banquinho, vai para casa e diz, fiz minha parte, tranquilo. Ou você, quando é necessário, você tem ajudado. Quando alguém pergunta, precisamos de tal coisa, você já levanta a mão. Estamos precisando de líderes para a igreja, você já diz, estou aqui, quero aprender. Precisamos de tal... Você está disposto a ajudar, a ser uma bênção. Minha pergunta nessa noite é para você. Você que armou a sua tenda aqui, nessa igreja, o que você tem sido para ela? Uma bênção? Ou alguém que diz, olha, sabe aquele negócio que não fede e nem... Tá? Só vem, vai embora, vai para casa, volta, se alimenta, fica com a barriguinha cheia, mas depois precisa de novo vir à igreja, porque a barriguinha já esvaziou, né? Só. Você já pensou em se envolver? Porque quem não se envolve reclama. É um fato e é verdade, meus irmãos. Quem não se envolve no trabalho, fica na arquibancada, e sabe quem está na arquibancada faz? Aplaude ou vaia. Duas coisas. Que tal você se envolver mais com a obra do Senhor? Que tal você ser uma bênção para os outros aqui dentro? Faça o bem a todos, mas principalmente para os irmãos na fé. Seja uma bênção lá fora, aonde você trabalha, aonde você estuda. Faça mais do que os outros te esperam. Cuide um do outro. Saiu daqui, ninguém mais se conhece, passa na rua, é capaz de até mesmo colocar o rosto para baixo, dizer, não vou nem conversar porque não tenho tempo. Queridos, nós precisamos ser diferentes. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para armar uma tenda neste mundo, por enquanto. Mas não para ficar deitado lá dentro da tenda dormindo, mas sim para ser uma bênção, aonde estiver. Segundo lugar, aonde você parar, aonde você armar a sua tenda, levante ou edifique um altar. O texto diz que por 2 vezes, aonde ele parou, fez isso. E antes já havia feito isso, e vai fazer depois. Aonde Abrão parava, armou a sua tenda. Vamos fazer um altar. E lá no altar ele preparava as pedras, fazia um altar bonito, bem colocadinho, pegava um animal e sacrificava. Ele ouviu dizer, através dos seus ancestrais, através das histórias que ele era da linhagem santa, que antes os seus ancestrais faziam isso. O próprio Deus sabia, ou melhor, ele sabia do próprio Deus que gostava disso. Um altar que era erigido. Altar, meus irmãos, é lugar de sacrifício. Antes dele, da linhagem de Sete, Abel já havia feito isso. Enos havia feito isso. Noé, quando saiu da arca, fez isso. Era o que Deus se agradava. Ele edificava um altar. Altar é lembrar, é lugar de lembrar quem Deus é o doador da vida. Se ele agora é rico, se ele agora tem uma casa com tantas pessoas, ouro, prata, um homem riquíssimo, isso não vinha dele, isso veio de Deus, porque Deus disse, eu te abençoarei. Ouve minha voz que eu vou com você.
não me abandone, que eu vou fazer o teu nome ser conhecido. Por onde esse homem passava, as pessoas sabiam quem era Abrão. Uma das coisas é porque ele cultuava um Deus só, o Deus único. Sabe o hebreu, o Abraão? Vocês nem imaginam. Ele cultua um só Deus, pense, que louco! Aqueles cananitas pensavam assim. Mas altar é lugar de sacrifício. Ele é o doador da vida, é o Deus da salvação. Altar é lugar de sacrifício do justo pelo injusto, daquele que é inocente e que morre pelo culpado. O que aqueles animais tinham? Mas era um ensino, porque um dia viria o Cordeiro de Deus, que seria morto no altar, no Gólgota, para que o meu pecado e o seu fosse perdoado. Altar é lugar de juízo, alguém precisa pagar. Abraão foi aprendendo tudo isso à medida que andava com Deus. Altar é lugar de substituição. Mais para frente você vai ver que ele vai aprender isso e sentiria na pele, quando Deus disse para ele: pega teu filho e leva para o lugar que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificar ele. E quando ele estava pronto para fazer o que Deus havia mandado, o que acontece? Deus disse: para, Abraão. Pegue aquele animal que está aqui e substitua o teu filho por aquele animal. Ele ia sentir isso na pele. Altar é lugar de perdão, porque como alguém paga, agora você pode ser perdoado. Cristo fez isso por você. Minha pergunta novamente para você é: na sua casa, na sua tenda, há um altar lá? Há um altar que você já edificou ao Senhor? Hoje nós não sacrificamos mais animais, mas Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício suave a Deus. Hoje vocês somos chamados para no altar de Deus fazer morrer a nossa velha natureza, para que Cristo apareça. Hoje nós somos chamados para edificar um altar na nossa casa, aonde nós lembramos do que Cristo fez, morrendo na cruz do Calvário, e por isso eu tenho perdão. Mas lembrando que o meu corpo agora deve ser imolado, para que Cristo apareça e seja mostrado. Meus irmãos, em terceiro lugar, tenda e altar. Faltou? Culto. Onde você parar, tenda. Invoque, cultue o nome do Senhor. Por onde Abraão passou, conforme a sua fé se fortalecia, algo natural acontecia. Ele dava testemunho. Cultuava a Deus publicamente. Era assim que ele fazia. Chegava aquela multidão de gente, preparava suas tendas, o altar era edificado, pegava um animal, sacrificava e ele prestava um culto a Deus. Mais para frente nós vamos saber que ele foi chamado de profeta. Sim, Abraão, profeta de Deus. Quer dizer que ele falava de Deus para todo o povo dele. Chamava a sua casa, seus escravos, as pessoas que estavam com ele, e ali eles prestavam um culto a Deus. Talvez cantavam, lembravam do que Deus havia dito para ele. E um culto então era prestado. Veja, naquela região os cananitas cultuavam muitos deuses: Baal, Miconde, Astarote, Reifã, Moloque, Azerá, Nebo, Dagon, um monte de deuses, mas todo mundo chegava perto e: o que aquele homem está fazendo? Como que ele faz isso? Quem é esse Deus que ele cultua? E por que ele não cultua tantos outros deuses? Será que eles não vão ficar chateados? O nome de Abraão era conhecido,
Porque ele tinha um só Deus. Ele publicava isso para todo mundo ver. O nome do Senhor era conhecido no meio daqueles povos. E onde ele passava, fazia isso. E todo mundo sabia quem era Abrão. O teu nome será conhecido. Eu engrandecerei o teu nome. Essa foi uma das formas. Sabe, irmãos, quem são os deuses que nós invocamos? Tenda, altar e culto. Essa última parte fala dos deuses que nós invocamos. E parece-nos uma coisa tão esquisita fazer essa pergunta: que tipo de Deus você invoca? Porque às vezes nós temos o nome de quem vive, mas cultuamos outros deuses. Quem sabe o Deus que você cultue seja o dinheiro. É isso mesmo. Eu estou na igreja, mas o dinheiro é o que move minha vida. Como já disse aqui o pastor Hernandes, ele costuma dizer que o dinheiro é um péssimo patrão. Porque ele manda na sua vida e faz você fazer o que ele manda. Você tem que ir para cá e para lá por causa do dinheiro e ganhar mais dinheiro. Nunca é suficiente. Isso se mostra quando nós devolvemos ao Senhor uma parte daquilo que Ele nos pede, através dos dízimos e ofertas. Aqui acho que é bem diferente, mas os lugares que eu passei, há muita dificuldade. As pessoas têm o dinheiro como seu Deus. E roubam a Deus. Talvez não seja o dinheiro, mas talvez seja o teu trabalho. Você não tem tempo para a tua família, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para fazer a obra de Deus, por quê? Porque o trabalho toma todo o seu tempo e é um Deus para você. Antes de tudo, o trabalho. Quem sabe sejam os filhos, os nossos reizinhos e rainhas, eles têm que mandar. E se não mandar, eles esperneiam. E se espernear, eu tenho que comprar. E por aí vai. Às vezes, os nossos filhos nos colocam contra a parede. E dizendo, Deus tem que ficar em segundo plano. Os filhos em primeiro. Quem sabe seja o marido. Quem sabe seja a esposa. Mas o que você tem obedecido? Quem são os seus deuses? Meus irmãos, nós não podemos deixar de falar sobre isso. Onde você parar, invoque o nome do Senhor. Aonde você estiver, faça isso publicamente. Diga quem é o seu Deus. Por quê? Porque as pessoas veem. E você também faz um check-up da sua vida e diz, de fato, quem tem mandado mais não sou eu. É tal e tal coisa, não é Deus. Você tem invocado o nome do Senhor? Pense nisso. Para a gente terminar. Para a gente entrar nessa Canaã celestial, você precisa peregrinar nesse mundo. De um lado para o outro. Mas não sem rumo. Não sem norte. Não sem direção. E não de qualquer jeito. À medida que você marcha nessa estrada da vida, na peregrinação da sua vida, Deus vai te dando direção. Deus nunca prometeu que iria dizer para você aonde você tem que ir. Mas à medida que você anda, Deus vai falando com você. Você precisa ser uma bênção para você mesmo, para a sua família, para a sua igreja. Talvez uma das coisas mais fortes nessa noite seria: você tem sido uma bênção para essa igreja? Ou você é mais um? Pense nisso. Você precisa ter fé. Você precisa ser obediente. Você precisa levantar-se um altar todos os dias diante de Deus e cultuar a Deus dentro da sua casa e aqui também na igreja. Faça isso, aonde estiver.
Porque tenda, altar e culto devem seguir a sua vida e toda a sua peregrinação por onde você andar. Faça como Abraão, um homem extremamente abençoado. Por quê? Porque aprendeu que tenda, altar e culto deveria fazer parte da sua vida. Que Deus te ajude e também me ajude. Porque antes dessa palavra falar com vocês, ela também fala comigo. E que possamos rever algumas coisas na nossa vida. De fato, se nós estamos andando com o Senhor ou não. E tomar decisões acertadas e diante de Deus. Para que possamos ser uma bênção aonde a gente estiver. Amém? Vamos orar? Quero agradecer, Pai, ao Senhor por esta noite. Quero agradecer pela vida desses irmãos. Quero agradecer a Deus pela história de Abraão. Uma história que vem nos trazer a coragem de andar por esse mundo, Deus. Mas não de qualquer jeito. Olhando para o alto, ouvindo Tua voz, obedecendo e tendo fé. Mesmo quando tudo é complicado. Mesmo e diante de situações adversas. Que possamos edificar as nossas tendas. Que possamos edificar os nossos altares ao Senhor e prestar culto somente ao Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe. Que a Tua graça possa estar sobre a vida de cada um desses irmãos. E que as consolações de Jesus e do Espírito Santo dele possam acalmar o nosso coração, dia após dia, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.